O filme Cortina de Fumaça é uma corajosa proposta de reflexão sobre o tema das drogas. Eu não conheço ninguém que não tenha sido, de alguma forma, tocado por essa questão. E para a maioria das minhas perguntas, quando eu tinha uma resposta, e olha que foram poucas para as quais eu realmente tinha alguma resposta, elas eram superficiais, baseadas muito mais em ideologias, em mitos, do que em informação, em ciência. E amigos meus, médicos, advogados, também não tinham muitas respostas, não. E essa constatação foi para mim marcante. Numa questão que interfere diariamente no meu bem-estar, na minha segurança, na minha liberdade, em assuntos tão importantes, o meu conhecimento era pouco, bem pouco. Bom, aí você mergulhou na cortina de fumaça, né? Como é que foi essa ideia? Como é que foi essa ideia? Começa na leitura de um livro, Roberto, assim, uma coisa totalmente despretensiosa. Eu sou fã da Super Interessante, gosto de ler muito, e de repente tem uma edição que vem um livro junto, chamado Maconha, do Dennis Russo Burgman, que era editor-chefe na época. Aí eu comprei a revista, tinha aquele livro, eu vi e comecei a ler o livro. E aí comecei a descobrir um monte de coisa que eu desconhecia por completo. Naquele primeiro momento você até duvida, né? Será que isso é verdade? É isso mesmo? Enfim, aí comecei a me debruçar sobre o assunto, comecei a ir usando muito a internet, outros livros, comecei a pesquisar, comecei a ver que o assunto era um poço muito profundo. E aí, naturalmente, fui entrando em outras questões, né? Tem a questão da planta, tem a questão da proibição, tem a questão do uso medicinal, tem a questão da política, tem a questão do direito penal. Então, aquela coisa foi se abrindo, o comércio, o tráfico. Caramba! Os materiais que se fazem. O uso industrial, exato. Então, assim, foi uma coisa... E eu acabei... isso me chamou muita atenção. Eu até brinco nas exibições, nas palestras que tem nos debates, eu falo que a maconha foi a minha porta de entrada para esse assunto, porque foi mesmo. Só que depois eu transcendi a maconha e fui na questão da política de drogas como um todo. Tanto é que o filme ele dá uma certa atenção à cannabis, à maconha, mas ele não entra especificamente nas drogas, ele acaba entrando na questão da política, né, do direito penal, do sistema carcerário, né, o uso medicinal na maconha, a proibição. Então ele acaba passando por várias esferas dessa discussão, que você sabe, né, que é profundíssima e nossa, super longa. Né? E uma das coisas muito interessantes do teu documentário é que você conseguiu reunir gente muito de peso, né? Gente que fala com não só conhecimento de causa, mas também tendo vidas, né, jogadas aí nesse trabalho. My name is Richard Lee. I am the president of Oaksterdam University. Meu nome é Siddhartha Ribeiro. Meu nome é Dennis Russo Burgerman. Eu sou neurobiólogo. Sou jornalista. Fernando Henrique Cardoso, sociólogo, ex-presidente da República. Oi? Muito lento. É sempre assim. My name is Dr. William Notcutt. Meu nome é Elisaldo Carlini. Meu nome é Luciana Boatê. I'm a consultant in pain management. Sou professora adjunta de Direito Penal da UFRJ. Depoimentos de pessoas também com responsabilidade. Fernando Henrique Cardoso, vi outros, enfim, gente da Europa, Estados Unidos, reitores de uma universidade. Sim, foi uma preocupação minha, Roberto, porque é um assunto polêmico, sério. Difícil. Então você tem que tratar de forma séria. Então, assim, não dá para tratar de forma leviana. Então, eu, como jornalista, eu tentei buscar as fontes com maior credibilidade possível. Então, eu fui atrás daquele médico pesquisador lá na Inglaterra, que estuda, sabe, a neurociência e que tem vários estudos publicados, respeitado. Eu fui buscar um neurocientista brasileiro também com estudos, fui buscar um Fernando Henrique, que é um político, obviamente, que a gente tem que ouvir o que ele está falando. O político normal não tem essa visão, tem a visão do imediato. Do imediato ele pensa que perde voto. Quando a sociedade começar a se abrir mais, discutir mais abertamente, o político vai sentir a necessidade de ter uma posição. Não é de como ele... Hoje a necessidade dele é de se omitir. Não fala na droga. E se fala é para repetir o tabu. No futuro, se for possível avançar mais nessa discussão, eles vão ter que tomar posição. Pode até ser contra, vai ter que discutir. No início, a ideia era fazer um debate. Eu queria, né, porque o debate, o diálogo é fundamental, a dialética, né? A gente tem que dialogar para poder chegar a novas ideias, novas percepções. Mas eu fiquei tão abismado com essas informações que eu não conhecia, que eu falei, caramba, as pessoas têm que escutar isso, para enriquecer o debate.
Então, assim, tem muita mais informação que eu não consegui botar no filme. Eu tenho entrevistas de 40 minutos, 1 hora, que não dá para botar num filme. Você não pode fazer um livro? Exato. Então, você foi na mosca. A gente está com esse projeto de fazer um livro com a transcrição das entrevistas na íntegra, e eu vou pedir para alguns entrevistados que façam um texto curto para introduzir o capítulo de cada um deles. Então, eu quero fazer um documento mesmo, que as pessoas possam ler aquilo ali, que fique guardado, porque é fundamental para a gente enriquecer o debate, para entender melhor essa situação. Porque isso é um pouco, fazendo assim uma comparação, será como a internet daqui a alguns anos, né? Ou seja, está no início. Essa questão das drogas daqui a uns anos, esse problema que você está colocando agora, as pessoas vão rir, poxa, exato. Se discutiu tanto isso, né? E já se discute muito isso na internet, né? E aí a maconha tem... É engraçado, ela tem Eu fiz a comparação, não que se discute na internet, mas como a internet ainda vai evoluir, como essa questão... também, sem dúvida, sem dúvida. Como isso vai evoluir, quer dizer, isso é uma coisa que está apenas começando. Tá começando. Né? É como a tecnologia, né? Sem dúvida, nesse sentido. Né? Mas desculpa, eu te interrompi. Não, mas você está falando da internet. E essa discussão, por conta da internet, ela também já está tomando uma dimensão muito maior. Eu diria que agora é inevitável. Vai ter que se discutir mesmo, ainda mais o Fernando Henrique, né, botando a cara aí, falando que tem que discutir. É muita gente que defende uma outra opção dessa política. Não, claro, há uma discordância se legaliza, se não legaliza, descriminaliza, mas que a proibição baseada, né, nesse controle bélico, policial, né, não está dando certo, está causando mortes, está causando encarceramento, está invadindo a liberdade individual das pessoas, que isso também é uma coisa muito perigosa, essa troca de segurança por liberdade, né? Então, não vai ter muito jeito. Eu acho Você faz até uma analogia com a lei seca nos Estados Unidos, né? Que foi um pouco isso. Né? A lei seca, de fato, foi a única experiência que a gente teve de legalização. Porque em nenhum país do mundo existe legalização. Isso é interessante falar porque tem gente que acha que na Holanda, porque o álcool foi proibido, em determinado momento, o governo americano falou, caramba, isso não está dando certo. Foi um desastre. Foi um desastre. Aí eles legalizaram, quer dizer, recolocaram a questão do álcool dentro da lei. Que, na verdade, legalizar isso, né? Tem gente também que confunde legalizar com liberar. Legalizar é você colocar dentro da lei como tudo que a gente faz, todas as nossas ações... Uma bebida, como um cigarro. Exatamente. Né? Tudo tem as suas normas, né? Uma preocupação maior do coletivo, da sociedade, mas tentando o mínimo possível interferir na individualidade, na liberdade individual. Outra coisa que é interessante do documentário, acho que é um professor da USP de História que coloca muito bem, né? Como o ser humano, desde os primórdios da civilização, sempre utilizou as drogas. Né? O uso de drogas ele é tão ancestral como a seleção da flora disponível em diferentes regiões do mundo para alimentação. Ao se buscar plantas que alimentavam, os seres humanos, no período pré-histórico, descobriram algumas que, além, digamos, de alimentar o estômago, tinham efeitos psicoativos, efeitos sobre a mente. A maconha era uma planta econômica, talvez a mais importante da história, porque ela fornecia a grande base para o velame dos navios, para o cordame dos navios e para qualquer tipo de papel. Então, toda a revolução editorial de Gutenberg foi feita com o cânhamo servindo de fibra para o papel. Ela é uma fibra excelente, porque ela é a mais longa fibra e a que mais resiste à deterioração na água. Então, diferente do algodão ou do linho, ela pode ser usada para fazer cordas e velas de navios. É o Henrique Carneiro, acho que você está se referindo, professor da USP, que ele fala, a droga, né, a substância psicoativa, antes ela era um alimento. Né? O homem caçava, coletava e se alimentava daquilo. Algumas substâncias, quando ele se alimentou, ele teve uma percepção diferente. Ele não entendeu o que era. Só que aos poucos ele foi começando a selecionar aquelas substâncias e foi aprendendo com isso. Até que as primeiras substâncias tinham um valor religioso, um valor espiritual, que faziam com que elas fossem mais importantes até do que os alimentos. Né? Você tinha um alimento para você poder, mas você tinha aquela substância que você entrava em contato com outra percepção, um divino, uma coisa superior. E isso se dá nas religiões. As religiões têm as suas substâncias, né, que representam, digamos assim, esse canal, uma relação milenar. E para isso eu fui buscar um estudioso, chama Antônio Escorrotado. Ele é um filósofo espanhol. Eu fui lá em Madrid para buscar o depoimento dele. Ele é autor de um tratado, chama
La História General de las Drogas. É um livro, ele tem o mais curto, eu li o mais curto. O tratado é muito grande e ele é considerado um dos maiores especialistas nesse assunto da história, né, do ser humano com as drogas. E é uma história que está junto. Las drogas en la antigüedad tenían básicamente tres finalidades. Por un lado, recreativas. Imagínese ahora, por ejemplo, un casamiento sin que se emplee alcohol, pues es inconcebible, sin que se emplee bebida. Por un lado recreativas, por otro lado médicas y por otro lado, muy importantes, sagradas. Es decir, en ritos de iniciación o de pasaje, donde está el origen de la comunión cristiana. Só que aí entraram outras questões que esse uso foi sendo proibido, enfim, foi sendo criminalizado. E se montou aí uma guerra, né? Se montou um aparato para coibir um uso que já faz parte da história do homem. E se a gente pensar um pouquinho, há 200, 300 anos atrás, eram liberadas. Sim, né? Isso que é o curioso. E isso que é importante que as pessoas entendam também, Roberto, porque esse sistema de proibição tem 100 anos. 100 anos. 100 anos é uma geração, 2, 3 gerações, é muito recente. Deu no que deu. Né? E deu no que deu. Então, a gente tem que olhar para trás, entender essa história. Rodrigo, eu estou pensando aqui, você falando, né? Como esse tema é complicado, né? Talvez pessoas que estejam nos ouvindo têm filhos com problemas de droga, tudo. Poxa, esses caras estão fazendo apologia da droga, né? Então é muito perigoso. Muito perigoso. Né? Por isso que, como eu te falei, o meu cuidado em botar as pessoas certas, com credibilidade, para falar o que elas estão falando. E tem uma coisa que eu acho importante para os telespectadores, que tem que haver uma diferenciação. Isso foi uma coisa que eu aprendi nas minhas pesquisas. Entre o problema da droga, a substância que você consome, que te traz modificações de percepção, alteração de estado, e tem a questão da proibição das drogas. As drogas, as substâncias lícitas ou ilícitas, elas sempre têm o seu perigo, elas sempre vão ter. Isso tem que ser cuidado. Mas tem um outro problema, que é quando você resolve proibir que as pessoas utilizem essas substâncias. Então são dois caminhos diferentes. E isso que quando a gente entra numa discussão, e aí eu acho que a mídia tem um papel fundamental em separar essas discussões, que quando você coloca uma manchete de jornal, a violência das drogas, o problema das drogas, você acaba botando no mesmo saco, digamos assim, coisas que são diferentes. Existe o problema daquela pessoa que começa a utilizar uma droga, depois ele utiliza outra, pode vir a ficar adicto, né, viciado, e tem que ser tratado. E agora temos o crack e outras coisas terríveis, exato, né? Exato. E tem um problema quando você resolve proibir tudo isso, porque quando se entende, Roberto, que essa relação milenar, é da história da humanidade, e você entende que vai ser impossível você querer fazer com que as pessoas não queiram utilizar, você entende que vai existir uma demanda, vai existir sempre um grupo enorme de pessoas que vão querer essas substâncias, como querem o álcool e outras que são legalizadas. Você que está acompanhando isso, como é que estão essas discussões a nível mundial? Sim, avançou muito, eu acho, na minha percepção. Portugal, já há 10 anos atrás, ele já descriminalizou todas as drogas. Todas? Então você tem quantidades determinadas e que você pode portar. Descriminalizou o uso. Não a produção, comércio e distribuição. Isso não, isso continua sendo crime. Isso que é uma certa esquizofrenia legal que uma hora vai ser resolvida. Mas o primeiro passo seria talvez essa descriminalização, que é o que o Fernando Henrique já está defendendo fortemente. Então Portugal, há 10 anos atrás, já fez isso. E aí, no sentido de todas as drogas, estão defendendo a descriminalização ou da maconha? Não, Portugal já foram todas. Todas. No Brasil, hoje, você também já não vai mais preso se estiver portando uma quantidade relativamente pequena de qualquer substância. E aí gera um outro problema, que é essa definição, né, se você é usuário ou se você é traficante, fica muito na ponta do processo, que é o policial ali, que é pela quantidade, que é pelo contexto. E aí entra um problema muito sério, que é a questão da corrupção e como é que você avalia isso. 30 gramas? Exatamente. Então, talvez o jovem de classe média, se for pego
uma pequena quantidade de droga, eu vou ser usuário. Mas se um jovem da minha idade, mas que é pobre, que estiver perto de uma área violenta, for pego com a mesma quantidade, ele vai ser talvez traficante. E isso é o que a gente vê acontecendo, né? Com quem eu tenho conversado, com delegados e professores dessa área, que estão abarrotando as prisões com esses ditos pequenos traficantes como suposta solução para essa questão. Também não é. Né? Até o Pedro, que está no documentário, que ele foi secretário nacional de Justiça, e ele estava indicado para ser o, se não me engano, o diretor da SENAD, a Secretaria Nacional de Drogas. E ele fez uma declaração. Foi mandado embora logo. E foi. O pequeno traficante, que no fundo é um problema social muito maior, a pessoa que não teve oportunidade de emprego, se envolveu ocasionalmente, uma vez estava vendendo droga, e isso é um problema muito mais sério. E eu tenho contato com ele, eu sou amigo dele, conheço ele, ele falou, não, na verdade foi uma declaração, a forma como foi colocada foi infeliz. Eu não falei exatamente aquilo. Tanto é que depois o editorial do Globo vem defendendo ele, explicando tudo o que ele falou. Mas ele falou simplesmente isso, que colocar pequeno traficante na cadeia, você só está abarrotando a cadeia. Isso não resolve nada. Na verdade, isso só traz mais problemas. Só que a gente tem, né, a sociedade tem uma visão do traficante, é o monstro da sociedade. Né? O pior de todos os criminosos é o traficante. E de uma certa forma, né, Rodrigo, também é. Né? Quer dizer, Sim. O traficante ele manipula o sistema, né? E, na verdade, os grandes traficantes geralmente não são presos, são presos os pequenos. Exato, né? essa é a questão. A questão é o enxugar gelo. É você ficar subindo a favela e ficar botando na cadeia aquele pé rapado ali, entendeu? Que, enfim, tem uma cobertura no complexo. E as armas nisso, Rodrigo? Então, isso é uma outra questão que eu, nas pesquisas, também entendi melhor. A arma e a questão das drogas está muito associada. Muito associado, porque a manutenção dessa guerra, né, tem a ver com a manutenção também do comércio de arma. Porque como é que essa arma chega lá em cima? Né? Quem é que entrega essa arma para o bandido? Enfim, a gente viu aí Tropa de Elite, que foi um teorema sobre essa questão, 2 principalmente, que mostra essa história toda, que permite, né, essa promiscuidade entre os órgãos de proteção, né, que deveriam proteger, mas que de certa forma se misturam. Falando, não pode botar o dedo no caveira, porra. Ordem minha. E aí, sem querer apontar, né, também tem gente que acha que a polícia é o mal, também não é. A forma como a polícia está sendo pensada, a forma como ela está sendo utilizada também é uma coisa que tem que se questionar. Qual é o papel da polícia na nossa sociedade? É subir favela, é prender pequeno traficante, é isso que ela tem que fazer? Será que ela não tem que investigar? Onde é que estão os grandes traficantes, como você falou, que as pessoas não chegam, né? Então, é bem complexo. O que você mais aprendeu com esse filme? A questão dos endocannabinoides. No filme, né, quando eu li o primeiro livro da maconha, já tinha essa citação, aí como assim? A gente tem um sistema no nosso cérebro que produz... Peraí, deixa eu ver se... Aí fui mais fundo, fui lendo livros específicos sobre isso.